Bom, eu vou fazer um pequeno resuminho sobre as briófitas. É um resumo básico, só para vocês terem os norte do que vocês vão ver nesse vídeo. Os meus amigos vão se aprofundar mais nas briófitas. Vocês vão aprender mais com eles, porque eles vão se aprofundar mais. É só para ter um resuminho básico do que vocês vão aprender. Bom, elas são plantas avasculares. A fase dominante do ciclo de vida delas são os gametófitos. Elas não possuem folhas e nem caules verdadeiros. Elas também não possuem flores, nem sementes e nem frutos. E são representadas por musgo, antóceros e hepáticos. As briófitas são seres muito pequenos e delicados, geralmente sua altura não passa de 5 centímetros. As briófitas são seres avasculares também, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva, nutrientes, água. E isso faz com que o seu processo de amadurecimento e crescimento seja muito mais lento e ineficiente do que outros tipos de plantas. As briófitas também são altamente dependentes de água. Um exemplo disso é o seu processo de reprodução, já que o gameta masculino, para que chegue no feminino, necessita que haja água no meio. As briófitas também são muito mais adequáveis a ambientes úmidos e sombreados. Outra característica é que os esporófitos das briófitas permanecem ligados aos gametófitos porque os esporófitos são altamente dependentes nutricionalmente dos gametófitos. As briófitas não possuem nenhum tipo de raiz, caule e folha. As briófitas também possuem o ciclo de alternância de gerações, incluindo dois tipos, a fase gametofílica e a esporofítica. As briófitas também não possuem sementes, e nem flores e nem frutos. Fisiologia. Para explicar a fisiologia, eu vou pegar aqui um exemplo que é o musgo. O musgo que ele vai ser composto pelo gametófito e pelo esporófito. E vai ser dividido em rizoide, cauloide e filóide. O rizoide vai ser responsável pela fixação e pela absorção do nutriente, mas a sua principal função vai ser a fixação. O cauloide vai ser responsável pela sustentação da planta e o filóide por fazer a fotossíntese, né? É possível vocês saberem que as briófitas elas não apresentam nem raiz, nem caule e nem folhas, né? Verdadeiras. Então, ao invés de você falar folha, vocês falam filóides, em vez de caule, caulóides, em vez de raízes, rizoides, ok? É importante você saber também que elas são avasculares e isso impede o crescimento dela. Elas chegam no máximo a 20 centímetros, né? E o transporte dela é feito por difusão, que é um transporte que é feito célula a célula, bem lento, que é justamente o que dificulta o crescimento dela. E ela é uma planta de fácil desidratação, perde água muito fácil. E por isso que elas são plantas mais predominantes em lugares úmidos, né? E dependem da água para fazer a reprodução. Ciclo reprodutivo das criptógamas. Tem duas classes, briófitas e pteridófitas, e são divididos em duas fases, a fase sexuada e a fase assexuada. Para entender melhor, vamos começar falando das pteridófitas. Na fase sexuada, são chamadas de esporófita, por quê? Porque liberam esporos, que são pequenas partes de si mesma. Possuem células haploides, que contêm metade dos cromossomos de uma célula normal, e precisa de um ambiente propício para gerar um prótolo. Sua vida é transitória e frágil, e tem uma função bastante simples de gerar gametas masculinos e femininos, chamados de anterozoides e oosferas. As pteridófitas têm exatamente duas fases, a fase gametofítica e a fase esporifítica. A fase gametofítica é a fase transitória, com geração por fecundação das oosferas. É a fase sexuada, por quê? Porque depende da fecundação dos gametas que formará um novo zigoto e assim formando um novo ciclo para começar. E a fase esporifítica é dominante com liberação de esporos haploides. É a fase assexuada, por quê? Porque uma nova planta adulta vai liberar esporos haploides e o ciclo vai recomeçar. Já as briófitas. As briófitas, o que acontece? Acontece uma inversão de fase. A gametofítica, que era transitória nas pteridófitas, vai começar a ser dominante nas briófitas. E como tudo começa? Tudo começa com uma planta briófita como musgo, que também libera esporos haploides. Quando encontram as condições ideais de umidade, se multiplicam por meio de mitose,
O que é isso? A mitose é aquele processo que uma célula dá origem a duas dá origem a quatro e assim por diante, até que se forme uma nova planta adulta, dando origem à fase gametofítica. Nessa são gerados gametas haploides, que através da fecundação formarão zigotos diploides, com 2 conjuntos de cromossomos. Também possui as duas fases, a fase gametofítica e a fase esporifítica. Como eu disse antes, a fase gametofítica vai ser dominante, com geração por fecundação dos gametas haploides, que formará zigotos diploides. Essa é a fase sexuada. Já a fase esporifítica vai ser transitória, com liberação de esporos haploides. E essa vai ser a fase assexuada. As plantas criptógamas, elas são classificadas em briófitas e pteridófitas. As briófitas são consideradas os primeiros organismos vegetais que adentraram no ambiente terrestre, sendo, portanto, descendentes diretos das algas verdes. Ainda que sejam os primeiros indivíduos presentes no ambiente terrestre, as briófitas são altamente dependentes de água, tanto para o transporte de nutrientes quanto para a reprodução. Por isso, elas são encontradas geralmente em ambientes úmidos, próximos a locais de água doce e com sombras. A principal característica das briófitas é a ausência de vasos condutores, sendo conhecida como plantas avasculares. Esses vasos condutores, eles transportam a água e nutrientes para os demais pontos do vegetal de forma eficiente através da difusão. Devido ao transporte de água e de nutrientes ocorrer de forma mais lenta, o tamanho dos indivíduos é comprometido. Dessa forma, as briófitas são geralmente plantas de pequeno porte, não medindo mais que poucos centímetros de comprimento. Além de possuírem o gametófito haploide como fase dominante, de onde brota o esporófito diploide 2N, que não apresenta clorofila em sua estrutura. Os exemplares vivos de briófitas são os musgos, que foram as primeiras plantas a surgir no planeta e são encontradas com maior frequência em locais úmidos e normalmente crescem em tufos. As hepáticas, que são plantas divididas entre folhosas e taloides e recebem esse nome por ter uma aparência semelhante a um fígado humano. E os antóceros, que são plantas taloides que crescem em ambientes úmidos e sempre rente ao solo. As pteridófitas, elas formam um grupo de vegetais que, na escala evolutiva, podem ter surgido após as briófitas. Assim como as briófitas, as pteridófitas também não possuem sementes e a sua reprodução ainda é dependente de água. Porém, diferentemente deste primeiro grupo, as pteridófitas surgem como o primeiro grupo a possuir vasos condutores de seiva, sendo essa a sua principal característica. A presença desses vasos condutores deixou o transporte de seiva mais eficiente, contribuindo para a estatura do vegetal. Dessa forma, as pteridófitas possuem um porte mais elevado quando comparado às briófitas. Outra principal diferença das pteridófitas com relação às briófitas é quanto à sua geração ou fase dominante. A partir das pteridófitas, a fase dominante é o esporófito diploide, que é o 2N. As samambaias são as principais representantes desse grupo de vegetais, assim como o xaxim e a popularmente chamada de vassourinha. Os exemplares vivos de pteridófitas são... As samambaias são uma das plantas mais antigas da Terra, normalmente habitam locais úmidos com meia sombra e são bastante usadas como plantas decorativas. Xaxins, que são plantas com caule, que podem chegar a 10 metros de altura e têm grande desenvolvimento vertical. Seu tronco, quando cerrado em partes menores, pode ser usado como vaso para outras plantas. As cavalinhas, que são plantas que se adaptam a ambientes frios e a exposição contínua ao sol. Elas têm um longo tempo de vida e função decorativa e medicinal.